Flamengo 1, Palmeiras 0. O rubro-negro é o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Libertadores. Como o Felipe Luiz foi superior ao Abel Ferreira na estratégia? Você vai ver aqui na análise. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal, visão para jogo especial para o torcedor do Flamengo, para a gente entender na análise como que o rubro-negro foi superior ao Palmeiras, como o Flamengo conseguiu fazer um jogo melhor defensivamente e principalmente ofensivamente, não sofreu nenhum chute a gol no jogo inteiro e conseguiu ser mais efetivo lá na frente. Vincenzo Dalicani tá aqui do meu lado, trouxe a análise aqui pra gente, tem essa análise, tem análise de bola parada também do Flamengo, especialíssima, tá muito boa, também vai sair aqui no canal, mas o que importa aqui pra gente agora, estrutura de jogo, Vincenzo. O Flamengo foi superior, acho que todo mundo que assistiu o jogo conseguiu ver isso, mas por que foi superior? Então, é interessante a gente começar a entender, né? O jogo é definido pela bola parada e por isso tem um vídeo só para falar de bola parada, mas também vou falar do gol aqui, tá? A questão é que o Flamengo é superior no geral porque tem a intenção de ter a bola e é um time mais assertivo que o Palmeiras. O Palmeiras teve muito claramente a intenção de colocar-se mais baixo, pressionar quando necessário, retomar a posse da bola e atacar em transição. Além da bola aérea e além da bola longa de primeira e segunda bola, que o Palmeiras tentou muito e pouco conseguiu fazer, vou mostrar por quê também. O Flamengo, no que se propôs a fazer, foi mais assertivo, foi mais dominante que a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, mesmo quando teve chance de transicionar, de contra-atacar o Flamengo, não conseguiu. Então, a ideia é essa. O Flamengo, no que se propôs a fazer, foi bem melhor que o Palmeiras na partida. O torcedor do Flamengo tá feliz pra caramba, então ajuda a gente aqui, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos. A análise especial do Flamengo ajuda a gente a chegar às mais pessoas, claro. Toda ajuda é muito bem-vinda. Quando você compartilha o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é bom, então ajuda a gente pra levar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Show, vamos nessa. E ao longo de todo o ano a gente falou sobre um Flamengo que construía com 3 zagueiros, tinha 2 volantes e uma linha de 5 mais à frente. Mas nos jogos mais importantes, a análise contra o Racing, a análise contra o Estudiantes de La Plata, mostraram o Flamengo com uma estrutura um pouco diferente. Tem tudo aqui no canal, né? Se o cara quiser maratonar, tá aqui na playlist do Flamengo. VPJ Flamengo, você assiste todas, tá? Pra você relembrar essa campanha também. Mas a questão é, nos jogos mais importantes, o Felipe muda. É um 4-2-4, com os 2 zagueiros, o Danilo e o Léo Pereira, o Varela, que fez um jogo espetacular com o Alexandre pelo lado esquerdo. Papo de melhor em campo, tá? Pra mim, melhor em campo. Papo o Danilo de melhor resolve, em campo. o Danilo também tem a bola travada do Vitor Roque, mas o Varela, o conjunto da obra foi melhor, tá? Com o Pulgar e o Jorginho, 2 volantes. E o Flamengo muito pressionado pelo Palmeiras ao longo de toda a partida. O Varela vai muito bem nesse lance para passar pela marcação, por 2 marcadores, e gerar uma vantagem. O Varela foi o jogador, e por isso o melhor em campo, foi o jogador de gerar vantagem. O Varela foi o responsável por sair do quarteto defensivo, se juntar a um quinteto mais à frente e gerar situações de 1 contra 1 contra a defesa do Palmeiras. Perfeito. E isso aparece no segundo tempo. Isso também acontece no primeiro, como vai acontecer nesse lance e em outros, mas o Varela vira mais esse cara de atacar espaço no segundo. E o Felipe nota que o Palmeiras não tá subindo tanta marcação. Enfim, vou chegar lá, tá? Nesse lance, você tem o Varela conduzindo com o Carrascal acompanhado pelo Murilo, o Bruno Henrique acompanhado pelo Gomes, o Arrascaeta acompanhado pelo Fux e o Samulino acompanhado pelo Kelvin. E é interessante porque esses embates individuais aconteceram o jogo inteiro, tá? Principalmente Gomes contra Bruno Henrique e Fux contra Arrascaeta. Acontecia normalmente um 2 contra 1 pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras com o Murilo e Piquerez contra o Carrascal. Quando o Varela tava no quarteto. Agora, você viu que o Varela passou por 2 jogadores e obrigou que o Piquerez saltasse. Perfeito. E por isso tá todo mundo no X1 dessa jogada. E quando tá num contra 1, se você faz um movimento de ruptura bem feito, como faz o Arrascaeta e como faz o Bruno Henrique, você sai com 2 caras à frente do gol. São mais rápidos que os zagueiros palmeirenses, o Bruno Henrique chega no fundo, o Palmeiras consegue recompor com bastante gente, ela passa pela Arrascaeta no azar, passa pelo Varela no azar, sobra com o Kelvin que dá o bago. É no comecinho da partida, menos de 1 minuto esse lance, mas é um lance que mostra a atitude do Flamengo ao longo de todo o jogo. Agora de novo, agora os times um pouco mais bem postados, vai? Com os 2 zagueiros, com o Alexandro e os 2 volantes, com o Vitor Roque e Flaco Lopes, 3 meio-campistas, e o Alan fechava quase como um volante pela direita, né, nesse 5-3-2 da equipe do Palmeiras. Isso vai ficar mais claro também. Porque tinha só o Andréas na base, Veiga e Alan precisavam fechar a linha também, né? E quem
quem chamou o Abel de retranqueiro tá completamente errado, né? Porque o meio-campo era Andreas Pereira, Veiga e Alan de marcação. Como é que pode ser retranqueiro esse time? Retranqueiro não é. Você tem lá 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes. A dupla do Palmeiras pressionava com os 3 meio-campistas. Mais à frente, um 5 contra 4 da equipe do Palmeiras. 5 defensores contra 4 jogadores de ataque do Flamengo. Aqui desenhadinho, um 4-2-4 do Flamengo para um 5-3-2 da equipe do Palmeiras. E este espaço é onde o Varela se tornava um quinto homem de ataque e gerava vantagens para colocar o ataque do Flamengo no 1 contra 1 contra a equipe do Palmeiras. O Varela não dá o passe, o Varela não vai nessa jogada, é só para mostrar a transição. Isso aconteceu toda hora, todo mundo viu essas jogadas longas do Palmeiras. Deu errado? Deu. Por quê? 4 do Flamengo, 2 do Palmeiras. Se o Flaco ganha essa casquinha, quem que disputa? O Roque, beleza, com 3 caras. E aí, você faz o que com a bola? A bola longa pode ser uma alternativa, sim. Pode ser uma ferramenta, sim. E tem um vídeo, inclusive, de Barcelona Internacional na Champions passada, em que a Inter utiliza da bola longa o jogo todo não, no final do jogo, para conseguir gerar vantagens. E o Flamengo sofreu com isso contra o Estudiantes. Exatamente. Um confronto dificílimo que o Flamengo conseguiu passar, mas sofreu demais. Mas você tem que colocar mais gente na última linha. Perfeito. Não adianta você ter 2 contra 4 e achar que vai a funcionar. bola era no Guido Carrillo, que dava casquinha, mas tinha mais gente atacando. Né? Não era só mais um parceiro de ataque. Né? Exatamente. E aí, esse é o ponto. O Palmeiras pecou nas bolas longas? Depende. Só pela bola longa, não. Mas porque não conseguiu fazer da bola longa uma alternativa mais interessante. Aqui, o Flamengo atrai o Palmeiras, que pressionou bem, sim, tá? E o Flamengo teve dificuldades em vários momentos para lidar com a pressão da equipe palmeirense, tanto que nessa o Léo Pereira é obrigado a jogar longo. O Flamengo não tem essa característica de jogar longo, não é uma característica do time do Felipe E ainda mais Luiz. sem o Pedro nesse jogo, né? Que poderia ser também um desafogo na bola longa, não tinha. Exato, mas nessa dá certo, porque o Bruno Henrique sustenta, você tem 4 contra 5 e o Palmeiras sempre tentando ter essa vantagem numérica. O Bruno Henrique ataca a última linha e ele puxa a marcação do Palmeiras para ter o Samulino nesse X1 com o Kelvin. A bola é bem virada pelo Arrascaeta, o Lino faz uma boa jogada, corta para dentro, bate pro gol, mas ela passa muito pertinho do gol do Carlos Miguel, né? Então, assim, é interessante. O Flamengo atraía o Palmeiras e nesse lance ele conseguiu jogar longo, sempre nessa base de um 4-2-4, que variava para uma saída em 3 quando o Jorginho vinha se aproximar. O que acontecia? O que isso causava? Primeiro, o Jorginho saía do meio e vinha para cá. Você tinha uma saída em 3+1. Você liberava o Varela e liberava o Alexandro para serem 2 alas. O Arrascaeta, meia esquerda, descia para muito próximo do Pulgar. E aí você tinha um 3-2-5 formado pelo Flamengo, mas que pouco assustava o Palmeiras também. Porque também Varela e Alexandre não vão atacar toda hora a última linha pelo lado, né? Exatamente. E aí os alas do Palmeiras batiam com os alas do Flamengo. Você tinha vantagem num 4 contra 3 na última linha. O Palmeiras estava bem defensivamente. E acho que não dá pra gente questionar como o Palmeiras foi defensivamente, porque foi um bom jogo palmeirense na defesa. Sim, tanto que o gol só sai de bola parada. Né? Exatamente. Aqui dá pra ver até a marcação, pressão do Palmeiras, que baseado no que fez o Estudiantes também, com menos jogadores, deixava sempre o homem livre no lado oposto, mas conseguia pressionar, conseguia trazer bastante dificuldades a equipe do Flamengo, né? Nessa o Léo Pereira dá um passe muito interessante, o Samulino vem jogar, isso é importante. Sempre atraindo o lateral. Os zagueiros não seguiam o campo todo, só no campo de defesa. O lateral era responsável por acompanhar o ponta. Aqui o Fux, por exemplo, no campo de defesa, segue o Arrascaeta. Agora, o lateral acompanhava o ponta. Eu deixo a sequência do lance, porque é o lance que muita gente não, acho que é um consenso de que o Pulgar teria que ter sido expulso. Tá? Assim como o Veiga deveria ter sido expulso, sim. Mas aí manteve o critério, mas sim. É um chute na canela, não tinha que ter sido fazer. expulso. E assim, a gente fala pouquíssimo de arbitragem aqui, mas só para deixar o registro. É um fator que muda o cenário do jogo. Poderia ter mudado no primeiro tempo do jogo ainda, né? Exatamente, mas só para deixar registrado. E também, logicamente, para salientar, né? Os laterais acompanhavam os pontas, e isso abria espaço, e os zagueiros no campo de defesa acompanhavam as movimentações do Arrascaeta e também do Bruno Henrique de forma quase individual, tá? Nesse lance vai dar para ver bem. O Piquerez salta para pegar o Carrascal vai sair da direita e vira dentro, e aí você tem o Piquerez acompanhando o lateral esquerdo, acompanhando o meia-direita por dentro. Isso desmonta o sistema defensivo, isso dificulta a situação, e isso traz vantagem. Agora o Flamengo, com o Jorginho entre os zagueiros, mais o Pulgar nessa saída em 3+1, o Arrascaeta vai conduzir essa posse da bola, e aí olha o Carrascal. Pereira vai conduzir. O Léo Pereira, perdão. E aí você tem o Carrascal sem a marcação do Piquerez que está por dentro. E precisa do salto do Murilo. E aí você tem o Bruno Henrique também marcado pelo Fux. O Bruno Henrique é muito mais rápido que o Fux. E esse facão que ele vai dar, não tem nem conversa. Não vai chegar nunca, né, o Bruno Fux na jogada. O passe do Carrascal é muito bom. Isso gera também uma chance para o Flamengo, frente a frente com o Carlos Miguel. Então o primeiro tempo do Flamengo, e esse lance no finalzinho da partida, no primeiro tempo, né, é um primeiro tempo de domínio.
É o primeiro tempo que o Flamengo consegue ter mais da bola, consegue criar mais chances, não tão claras assim, tá? Mas consegue criar mais chances. E o Palmeiras, ofensivamente, nulo. Defensivamente foi bem para conseguir segurar o Tanto que Flamengo. o placar no primeiro tempo foi 0-0 e o placar de finalizações no alvo no primeiro tempo foi 0-0. Exato. E salvo engano, foi 4-2 pro Flamengo em chutes. Finalizações Sim. que são aquelas que são bloqueadas, são pra fora, independente pela onde elas Se tem são. uma do Bruno O Henrique, movimento que eu do não coloco, que chute, é pra cima. né? Então é 4-2 e 0 no gol, e o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol no jogo. Então, não sei nem se foi a primeira vez na história da Libertadores que um finalista não chutou. Talvez. Pode ser que sim, tá? Se duvidar, o Não- Palmeiras não- e Santos lá... Não... Pode ser. Mas eu Foi não um fui jogo- atrás desse dado, mas enfim. Foi um jogo parecido em termos de tensão, em termos de movimentação. São times que estão completamente comprometidos pelo calendário, Sim. jogaram 70 jogos no ano, estão completamente fisicamente abaixo do Por que conta da estariam. pandemia, tudo isso. Naquele jogo também, nesse também, né? Entre Sim. Flamengo e Palmeiras. Achei que você tá falando de lá, mas aqui Mas sim, se aplica, claro, né? claro. É porque lá teve a sequência do calendário tudo junto. Né? Lógico, exato. Mas aqui, a grande questão é essa. Foi muito bem defensivamente, o Palmeiras não conseguiu superar o Flamengo e o Flamengo não conseguiu ser tão também objetivo, tão claro, apesar de ter as vantagens, mostra como o Palmeiras também marcou muito bem, apesar de ter os desencaixes em muitos momentos, o Flamengo ter superioridade. 2 ajustes para a segunda etapa, tá? O Varela passa a atacar mais pela direita e o Abel fala: ô Vitor Roque, sei que você é centroavante, mas você tem que acompanhar o lateral para mim, por favor, por enquanto, tá? E que isso não acontece ao longo de todo o segundo tempo. Mas ó, o Varela onde tá? Olha o Vitor Roque onde tá marcando ele, o centroavante do Palmeiras. E num time que pouco tinha transição, já foi uma dificuldade também. Você teve que trazer o Vitor Roque para marcar nesse 5-4-1. É que o Vitor Roque tá bem baixo no gramado, né? Mas formavam um 5-4-1 com o Flaco Lopes, o único jogador, a pressionar na segunda etapa no Palmeiras, que apostava ainda mais na transição, né? E o Flamengo nesse 3-2-5. É que os outros jogadores estão fora do frame, mas é exatamente essa a estrutura. Essa bola vai rodar, o Léo Pereira atrás com o Alexandre, a saída em 3+2 e o Palmeiras com esses 3 jogadores para fazer essa pressão baseado no que fez o Estudiantes. Aqui a gente vê a linha com 5 jogadores do Flamengo para uma linha com 6 do Palmeiras, porque o Roque ajudava o Piquerez nessa função, né? Para não gerar um contra um. Aqui você tem, por exemplo, Bruno Fux acompanhando o Bruno Henrique ao longo de todo o campo, e essa o Palmeiras consegue até roubar, mas aí essa bola fica com o Rossi. Quando o Roque não marcava o Varela, aí você tinha o embate de 1 contra 1 e o Varela estava levando vantagem contra o Piquerez. A tabela é muito boa, o Varela em vantagem contra o lateral uruguaio da equipe do Palmeiras, os dois uruguaios, né? O Varela Perfeito. chega no fundo, vai tentar fazer esse cruzamento, mas o Piquerez se recupera. A bola é tocada para trás, o Carrascal vai fazer esse cruzamento numa situação de 3 contra 3. Então, o mano a mano que o Palmeiras não queria gerar, quando o Roque não descia para marcar pela esquerda, ele acontecia, e acontecia com certa facilidade, esse 3 contra 3, mas o Gomes tira. E aí, quando o Roque estava mais à frente do que atrás, aí sim é um Palmeiras que tem a transição muito pautado nesse cara. O Alan não deveria ter saído do jogo, tá? Não poderia ter Também saído do acho. jogo. O Abel errou nessa. O Alan faz uma excelente jogada, coloca Flaco e Roque contra 2 jogadores apenas do Flamengo. Um 2 contra 2. Essa bola fica com o Flaco, que vira com o Roque, e o Roque não vai conseguir ter a qualidade para concluir a jogada da melhor maneira possível, numa situação de 2 contra 2. Talvez a melhor oportunidade em transição do Palmeiras na partida, mas o Palmeiras esteve num dia muito ruim. Não conseguiu aproveitar, além da zaga do Flamengo ser uma das melhores do país, da história do futebol brasileiro, né? Você vê 3 bloqueios, né? E o Alan ganhou a jogada pelo lado, né? O Alexandre mesmo assim conseguiu se recuperar e fazer o bloqueio. Eu vou passar rapidamente por essa jogada. Assista ao vídeo sobre as bolas paradas do Flamengo para entender tudo sobre esse gol de escanteio, tá? Só vou deixar os Cara, pontos... tá imperdível, tá? Tá bem maneiro. Não perde porque esse vídeo tá muito bom. Só para deixar os pontos essenciais, tá? Você tem o Léo Pereira na primeira trave, o Samulino na segunda trave, e isso não aconteceu ao longo de todo o jogo, o Samulino esteve sempre na primeira, com o Danilo sempre partindo livre na entrada da grande área. Olha a movimentação do Léo Pereira, vindo para a segunda trave, ele estava sendo marcado individualmente pelo Bruno Fux, e aí vai ter uma confusão. O Léo Pereira vai girar para cima do Fux, que tá atrás aqui do Carlos Miguel, e vai para as costas do Gustavo Gomes. Olha ele aqui. E aí o Fux não assume. Teria que trocar. O Fux teria que marcar a zona do Gomes e o Gomes marcar o jogador do Fux. Não acontece essa troca. O Bruno Fux não sobe. O Gustavo Gomes não estava ali para subir também. O Danilo sobe e coloca na rede. E aí, com 67 minutos do jogo, né? Cedo ainda no segundo tempo, Sim. o Palmeiras, e essa é a pior parte, mas é pelo desespero, né? Mas é a pior parte do jogo do Palmeiras. O Palmeiras passa a jogar bola na área. Tendo tempo. As mudanças que o Abel faz são mudanças para você potencializar o chuveirinho. E aí, minha opinião, eu não gosto desse tipo de jogo. Acho um jogo pobre. Também e acho que o acho. Palmeiras tem mais capacidade em elenco e treinador de jogar dessa maneira.
Aí a questão é o desespero do jogo, o Flamengo na frente no placar chegando no final da partida, e aí o Gomes virou atacante. Não acho que deveria ter virado, mas, enfim, o Flamengo provocou isso ao Palmeiras também, né? Mas é complicado porque o Gomes era atacante? Era, ele conseguiu sustentar a jogada? Conseguiu, mas ele virou ponta-direita. Ele estava como um ponta-direita nesse momento e os dois centroavantes do Palmeiras com 4 jogadores do Flamengo. Fazendo o começo do vídeo. Num 2 contra 4 é difícil que você vai ganhar essa bola. O Gomes traz pra dentro e cruza. Pra quem? O Pereira sobe absoluto, sobe sem ser incomodado, sobe com muita tranquilidade. Essa bola fica com o Palmeiras, acelera a jogada para passar um pouquinho mais rápido, e ela fica no Piquerez. De novo, 4 jogadores do Flamengo, 3 na tela contra 2 da equipe do Palmeiras. Esse cruzamento é melhor, porque você tem um 2 contra 1 na segunda trave. Ainda assim, ineficiente. Ela chega no final do campo com o Gomes. O Flamengo traz mais jogadores para dentro da grande área. Só 2 centroavantes do Palmeiras. O Pulgar tira. Aparece a logo para encerrar o vídeo de uma partida dominante do Flamengo. O jogo não foi bom, tá? O jogo foi chato. E é verdade, tá? E é verdade. O jogo foi pobre e o jogo é muito prejudicado pelo calendário do futebol brasileiro. O jogo não foi pobre taticamente. Taticamente, não. Ele foi pobre tecnicamente e eu foi. concordo 100%. Os caras vão jogar agora, tem Brasileirão ainda. A sorte, entre aspas, é que Palmeiras e Flamengo caíram da Copa do Brasil. Porque senão eles iam jogar direto até 21 de dezembro se chegasse na final. E o Flamengo com o Mundial para jogar. Tá louco. E aí, como é que faz, né? Teria que abandonar, algum deles teria que abandonar, que a CBF colocou mesmo no final, porque não tem nem Palmeiras nem Flamengo. Exato. Também não seria assim. Momento, mas chegariam mais, tá louco. mais complicados fisicamente. O que fizeram nesse ano e vão fazer nos próximos também, que vai ter paradas também. Então. Enfim, é o calendário brasileiro melhorando no que vem, tá? Mas atrapalha e é uma pena, né, mentira? Vai ter Copa, aí vai ter Copa Feminina, aí vai ter Copa América, e aí, cara, esse jogo aqui tinha que ter sido o último jogo da temporada sul-americana. Com o Flamengo e Palmeiras com pelo menos uma semana. Perfeito. Pelo menos uma semana. Perfeito. Aí sim, você tem um jogo como é na Europa. Só que, infelizmente, aqui é pedir demais, né, pros cartolas. E a gente tem esses problemas, né? Mesmo eles poupando nos últimos jogos, mesmo. Só que eles estão brigando cabeça a cabeça pelo Brasileirão. Poupando mais Como é que você vai poupar tanto, né? O Palmeiras poupou, o Flamengo não. Pois é. O Flamengo poderia ter sido campeão. Enfim, é uma complicação. O jogo poderia ter sido melhor tecnicamente falando. Taticamente teve muita coisa. Mostramos aqui vários ajustes, várias decisões de ambos os treinadores que protagonizaram, quem sabe, a maior final, pelo menos desse século da Copa Libertadores, em termos de hegemonia. Sim. De 2 times que disputam uma hegemonia no continente. O Flamengo ganhou. E acho que é uma marca de que o Flamengo está à frente nessa disputa entre gigantes no futebol brasileiro e no território sul-americano. Pra gente fechar o vídeo, 2 perguntas. Houve justiça na final e ganhou o melhor time? Ganhou o melhor time e não digo isso no geral no ano. Acho que o ano de Palmeiras e Flamengo, se você olha para o contexto geral, você tem altos e baixos de ambas as equipes e talvez o alto do Palmeiras... Com esse calendário natural. É complicado, né? Talvez o alto do Palmeiras, na minha visão, tenha sido mais alto do que o do Flamengo, mas no momento em que mais importava, o Flamengo esteve muito bem e o Palmeiras esteve muito mal. A data FIFA prejudicou ambos os times recentemente. O momento não respeita a data FIFA, o momento seguiu, né? Porque teve jogo na data FIFA também. O Flamengo conseguiu vencer seus jogos, chega com mais confiança. O Palmeiras chegou questionadíssimo nessa reta final. Palmeiras hoje não é melhor time que o Flamengo e o melhor time venceu a partida. Agora aquela coisa, né? Não quer dizer que porque o Flamengo venceu o jogo é porque tá tudo certo e porque o Palmeiras perdeu que tá tudo errado, tem que demitir o Abel, tem que rescindir com todo o elenco. Também concordo. Calma. O Flamengo venceu a partida na bola parada, num detalhe, e coroou um baita trabalho. O Palmeiras tem um baita trabalho que não conseguiu vencer. Cada time, cada campeonato tem um vencedor só. Isso aí venceu um. E só vence um. Então, assim, eu acho que o Flamengo é o melhor time, o Flamengo mereceu vencer, o Flamengo fez um jogo melhor na final e o Flamengo justamente é campeão da Copa Libertadores. Legal demais. Agora sim, vou falar com você, torcedor. O que você achou do vídeo, da análise? Comenta aqui, por favor. Ajuda muito o canal. E, claro, todas as ajudas que você nos dá são muito importantes. Tem a forma do like, comentário eu já falei. Se inscrever no canal é muitíssimo importante pra gente. Quase 90% das pessoas não são inscritas aqui na WTV e assistem nossos vídeos. Então, ajuda a gente para o nosso crescimento, é fundamental. Também tem as formas financeiras. Você pode clicar aqui embaixo no Seja Membro ou aqui do ladinho, pegar aqui na tela o nosso Pix Solidário para ajudar o projeto independente aqui da WTV, de uma forma direta financeiramente. Qualquer tipo de ajuda financeira ou não é muito bem-vinda e a gente tem crescido demais graças à audiência de vocês, graças à confiança que vocês aí do outro lado da telinha têm no nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.